A paz do Senhor, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura bíblica diária. Que o Senhor te abençoe e fale ao seu coração agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Vamos à nossa leitura? Josué, capítulo 20. As cidades de refúgio. O Senhor ordenou a Josué: diga aos filhos de Israel: escolham as cidades de refúgio que lhes falei por meio de Moisés, para que possa fugir para lá o homicida que matar uma pessoa por engano ou sem querer. Estas cidades serão para vocês um lugar de refúgio contra o vingador do sangue. Ao fugir para uma dessas cidades, o homicida involuntário se colocará junto ao portão da cidade e exporá o seu caso aos anciãos daquela cidade. Então eles o levarão para dentro da cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porque matou o seu próximo sem querer e não porque o odiava. Habitará nesta cidade até que compareça em juízo diante da congregação, até que morra o sumo sacerdote que estiver servindo naqueles dias. Então o homicida poderá voltar à sua cidade e à sua casa, à cidade de onde ele fugiu. Assim, designaram solenemente Quedes, na Galiléia, na região montanhosa de Naftali, Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Quiriate-Arba, ou seja, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Do outro lado do Jordão, na altura de Jericó, para o leste, designaram Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, na tribo de Gade, e Golã, em Bazã, na tribo de Manassés. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para os estrangeiros que moravam entre eles, para que nelas pudessem se refugiar todo aquele que, por engano, matasse uma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até comparecer diante da congregação. Josué capítulo 21. Cidade dos Levitas. Então os chefes das famílias dos levitas se aproximaram de Eleazar, o sacerdote, de Josué, filho de Num, e dos chefes das famílias das tribos dos filhos de Israel. Em Siló, na terra de Canaã, eles disseram: o Senhor ordenou, por meio de Moisés, que nos fossem dadas cidades para morar e também os seus arredores para os nossos animais. E os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, segundo o mandado do Senhor, algumas cidades e os seus arredores. A sorte saiu para as famílias dos coatitas. Assim os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam por sorteio 13 cidades de Judá, Simeão e Benjamim. Os outros filhos de Coate receberam por sorteio 10 cidades das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés. Os filhos de Gerson receberam por sorteio 13 cidades das famílias das tribos de Issacar, da tribo de Azer, da tribo de Naftali, da meia tribo de Manassés em Bazã. Os filhos de Merari receberam por sorteio, segundo as suas famílias, 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. Os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades e os seus arredores por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Das tribos dos filhos de Judá e dos filhos de Simeão, os filhos de Israel deram mais algumas cidades que, nominalmente, foram designadas para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porque a primeira sorte foi deles. Assim, lhes deram Quiriate-Arba. Arba era pai de Anak, que é Hebrom, na região montanhosa de Judá, e em torno dela os seus arredores,
Porém o campo da cidade com as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, como sua propriedade. Assim os filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebrom, cidade de refúgio do homicida, com seus arredores, Líbina com seus arredores, Jatir com seus arredores, Estemoa com seus arredores, Olom com seus arredores, Debir com seus arredores, Aim com seus arredores, Jutá com seus arredores, e Bet-Semes com seus arredores. Ao todo 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim deram Gibeão com seus arredores, Gaba com seus arredores, Anatote com seus arredores e Almon com seus arredores. Ao todo 4 cidades. O total das cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foi 13 cidades com seus arredores. As outras famílias dos levitas de Coate receberam as cidades da sua sorte da tribo de Efraim. Deram-lhe Siquém, a cidade de refúgio do homicida, com seus arredores, na região montanhosa de Efraim, Gezer com seus arredores, Quibzaim com seus arredores, e Bet-Oron com seus arredores. Ao todo 4 cidades da tribo de Dan. Deram Euteque com os seus arredores, Gibeton com seus arredores, Aijalon com seus arredores, e Gat-Rimon com seus arredores. Ao todo 4 cidades. Da meia tribo de Manassés deram Taanac com seus arredores, e Gat-Rimon com seus arredores. Ao todo 2 cidades. No total, 10 cidades com seus arredores para as famílias dos demais filhos de Coate. Aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram em Bazã, da tribo de Manassés, Golã, a cidade de refúgio para o homicida, com seus arredores, e Beesterá, com seus arredores. Ao todo 2 cidades da tribo de Issacar. Deram Quisião com seus arredores, Deberate com seus arredores, Jarmute com seus arredores, em Ganim com seus arredores. Ao todo 4 cidades. Da tribo de Azer deram Misal com seus arredores, Abdon com seus arredores, Eucate com seus arredores, e Reobe com seus arredores. Ao todo 4 cidades. Da tribo de Naftali deram a Galileia, Quedes. Da tribo de Naftali deram na Galileia, Quedes, a cidade de refúgio para o homicida, com os seus arredores, Ramote Dor com os seus arredores, e Cartã com os seus arredores. Ao todo 3 cidades. Total das cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, 13 cidades com os seus arredores. As famílias dos demais levitas, dos filhos de Merari, deram da tribo de Zebulon, Joquneão com seus arredores, Cartá com seus arredores, Dimná com seus arredores, e Naalal com seus arredores. Ao todo 4 cidades. Da tribo de Ruben deram Bezer com seus arredores, Jazá com seus arredores, Quedmote com seus arredores, e Mefaate com seus arredores. Ao todo 4 cidades. Da tribo de Gade deram em Gileade Ramote, cidade de refúgio para o homicida, com os seus arredores, Manaim com os seus arredores, Esbom com os seus arredores, e Jazer com os seus arredores. Ao todo 4 cidades. Todas estas cidades tocaram por sorteio aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, 12 cidades. O total de cidade dos levitas no meio de herança dos filhos de Israel foram 48 cidades com seus arredores. Cada uma dessas cidades tinha pastagem ao seu redor, e era assim com todas elas. Desta maneira, o Senhor deu a Israel toda a terra que, sob juramento, havia prometido dar a seus pais. Eles tomaram posse da terra e nela habitaram. O Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo que havia jurado a seus pais. Nenhum dos seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué capítulo 22.
Josué abençoa e despede as 2,5 tribos. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e lhes disse: Vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou e também foram obedientes a mim em tudo o que lhes ordenei. Durante todo esse tempo, até o dia de hoje, vocês não abandonaram os seus irmãos. Pelo contrário, tiveram o cuidado de guardar o mandamento do Senhor, o seu Deus. Agora o Senhor, o seu Deus, já concedeu repouso aos irmãos de vocês, como lhes havia prometido. Voltem, pois, agora e vão para as suas tendas, à terra que lhes pertence, que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês do outro lado do Jordão. Mas tenham o maior cuidado em guardar o mandamento e a lei que o Senhor, servo do Moisés, a lei de Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou, que vocês amem o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, guardem os seus mandamentos e sejam fiéis a Ele e o sirvam de todo o coração e de toda a alma. Então Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para as suas tendas. Ora, Moisés tinha dado herança em Bazã à meia tribo de Manassés, porém à outra meia tribo Josué deu herança entre os seus irmãos, deste lado do Jordão para o oeste. E Josué, ao despedi-los para as suas casas e tendas, os abençoou e lhes disse: Voltem para as suas tendas com grandes riquezas, com muito gado, prata, ouro, ferro e muitas outras coisas e muitas roupas. Repartam com seus irmãos o despojo que tomaram dos inimigos. Assim os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram-se e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que estava na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua propriedade, de que foram feitos possuidores, segundo o mandado do Senhor, por meio de Moisés. Quando chegaram à região próxima ao Jordão, na terra de Canaã, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer: Eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar diante da terra de Canaã, perto do Jordão, do lado dos filhos de Israel. Quando os filhos de Israel ouviram isso, e toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló para fazer guerra santa contra eles. Os filhos de Israel enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés. Com eles foram 10 chefes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe da casa de seus pais, entre os grupos de milhares de Israel. Eles se dirigiram à terra de Gileade, onde estavam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés. Eles falaram dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor: Que infidelidade é esta que vocês cometeram contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando um altar para vocês, para se rebelarem contra o Senhor? Será que não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje ainda não nos purificamos, apesar de ter vindo uma praga sobre a congregação de Israel, para que hoje vocês deixem de seguir o Senhor? Se hoje vocês se rebelaram contra o Senhor, amanhã ele ficará irado com toda a congregação de Israel. Se a terra que vocês receberam por herança é impura, passem para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e tome posse entre nós. Porém não se rebelem contra o Senhor, nem se rebelem contra nós, edificando para vocês um altar que não é o altar do Senhor, o nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no que diz respeito às coisas condenadas? E não veio ira sobre toda a congregação de Israel, pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade? Então os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés responderam aos cabeças dos grupos de milhares de Israel: O poderoso Deus, o Senhor. O poderoso Deus, o Senhor. O poderoso Deus, o Senhor.
ele sabe, e Israel mesmo o saberá. Se não foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor que fizemos isso, não nos poupem a vida no dia de hoje. Se edificamos um altar para deixarmos seguir o Senhor ou para sobre ele oferecermos holocausto e oferta de cereais, ou sobre ele oferta para fazermos oferta pacífica, que o Senhor mesmo nos responsabilize por isso. Pelo contrário, fizemos isso por causa da seguinte preocupação: amanhã, talvez os filhos de vocês dirão aos nossos filhos: o que é que vocês têm a ver com o Senhor, o Deus de Israel? Porque o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vocês, ó filhos de Ruben e filhos de Gade. Vocês não têm nada a ver com o Senhor? E assim, bem poderiam os filhos de vocês afastar os nossos filhos do temor do Senhor. Por isso dissemos: vamos edificar um altar, não para holocausto nem para sacrifício, mas para que entre nós e vocês e entre as nossas gerações depois de nós nos sirvam de testemunho e possamos servir ao Senhor na presença dele com os nossos holocaustos, os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas. E também para que, no futuro, os filhos de Israel não digam aos nossos filhos: se vocês não têm nada a ver com o Senhor, por isso dissemos. Se no futuro disserem algo assim a nós ou aos nossos descendentes, responderemos: vejam o modelo do altar do Senhor que nossos pais fizeram, não para holocausto nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vocês. Longe de nós a intenção de nos rebelarmos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando um altar para o holocausto, oferta de cereais ou sacrifício, altar que não é o altar do Senhor, o nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. Quando o sacerdote Finéias, os chefes da congregação e os cabeças dos grupos de Israel que estavam com ele ouviram as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, deram-se por satisfeito. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porque vocês não cometeram infidelidade contra o Senhor. Assim vocês livraram os filhos de Israel da mão do Senhor. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os chefes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram para a terra de Gileade, para a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e lhes deram relatório de tudo. Com esta resposta, os filhos de Israel se deram por satisfeitos e bendisseram a Deus. E não falaram mais de ir a fazer guerra contra eles, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho, porque disseram: é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus.